Se você entrou nesse vídeo é porque você também não sabe negociar e não sabe defender os seus valores, né, dos seus serviços ou produtos. Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Geilson Ludogério e eu estou aqui para a gente entender juntos aqui como sobreviver ao mundo digital e como também viver dele. Eu vou contar uma história. Eu não sou muito bom, eu nunca fui, na real, muito bom em negociar, sabe? Eu lembro até de uma vez que eu fui vender um carro, né? Eu tenho algumas histórias bem ruins com carros, tá? Eu fui vender um carro, vender acho que um Honda Fit, muito bom o carro. O carro ele tava assim, com tudo certo, sabe? Algumas variaçõezinhas ali e tal, mas sabe, um carro muito bom ainda, um carro automático, bem conservado, sabe? Aquele carro que você vende fácil por um preço muito bom. Eu coloquei a venda, né? Porque eu queria trocar de carro e tudo mais. E eu falei assim, olha, eu vou colocar pela tabela FIP. E aí eu coloquei, né, um pouquinho a menos ali daquela tabela, porque todo mundo sabe que não é uma tabela real, né? Só uma base. E aí eu coloquei assim, olha, eu devo vender ali pelo menos ali com, sei lá, R$ 1.000 a menos ali da tabela FIP. Alguns dizem que até você pode até ter mais, mas eu coloquei 1.000 a menos. E eu lembro que, já sabendo que eu não sabia se negociar muito bem, eu falei assim, olha, esse carro aqui eu não vou aceitar menos de 1.000 a menos ali daquela tabela. Já fui assim, ciente e bati o pé. Aí chegou alguns interessados, né? Alguns eram golpes e tal, você já sabe como é que funciona. E um se mostrou sério, né? Ele, assim, eu vi que ele era real, né? E eu falei assim, cara, eu moro aqui em Jacareí, você pode vir aqui. Ele morava em São Paulo. E ele falou assim: olha, eu vou aí pra ver o carro. Eu compro muito carro e tal, então eu vou aí pra ver o carro. Mas olha, se eu for, eu vou ter que comprar porque eu vou de ônibus e tal. Eu falei assim: olha, pode vir que o carro ele tá do jeito como eu falei aqui agora. Chegando lá, eu fui lá na rodoviária, né, pra ele ver o carro já lá, pra de lá a gente já meio que ver se ele voltava de ônibus ou ele ia de carro, né? Chegando lá, ele já, eu falei assim, eu já fiquei assim pensando, né? Cara, o cara tá vindo de ônibus São Paulo, saiu cedo de lá. Nossa, ele vai vir com uma cara assim, né? Já veio com aquele jeito assim, mais emburrado, não sei, né? Mas quando ele chegou, o pior aconteceu. Ele não tinha um braço, certo? Então, ao não ter um braço, eu fiquei com uma, sei lá, uma dó inconsciente, sabe? Quando tipo assim, ele não tinha que ter dó, ele era um adulto já. Mas ele não tinha um braço. E eu falei assim, cara, que coisa, né? Que história. Ele me contou um pouco ali da história dele e tudo mais, eu fiquei já com uma dó. E na negociação ali ele viu, ah, não, mas aqui tem alguns arranhões e tudo mais. Eu falei assim, cara, isso não é pra baixar menos de R$ 1.000, sabe? Mas por algum motivo, entre vários assim, na negociação ali entre o valor do carro e quanto ele valia, né? Quanto que ele queria pagar, ele ofereceu, sei lá, eu não vou lembrar aqui agora, mas quase 5.000 a menos do que a tabela FIP tinha lá, né, o valor dele. E eu vendi, tá? Eu não sou muito bom de negociação, ou eu não era, porque depois desses momentos que eu vi que eu perdia muito por não saber negociar, eu falei assim, cara, eu preciso aprender a negociar o meu serviço, os meus produtos, tudo que eu tenho aqui em casa, porque eu, né, a gente tem que negociar. É como se fosse uma coisa que o adulto tem que aprender a fazer. Se você ainda não sabe, esse vídeo aqui é para você. E como que eu aprendi a negociar? Eu fiz um curso, né? Acho que todo mundo faz isso. Cara, deixa eu ver como é que funciona isso. Tem um livro chamado, acho que Negociação com o FBI, alguma coisa assim. E eu li o livro, né, e fiz o curso desse autor. Acho que lá no Masterclass, se eu não me engano, tem esse curso sobre negociação. E ele fala, né, de criar ali um certo tipo de base, né? E aí ele deu várias dicas de como que o FBI ele negocia, né? Quando ele vai entrar em uma ação assim com, né, algumas pessoas mais perigosas. Mas eu queria algo mais prático, algo mais simples para que a gente usasse no nosso dia a dia. Por isso que ah, eu fiz aqui uma espécie de como todo mundo sabe, né? É mais fácil para a gente sim decorar. Eu tenho os meus 3 P's da negociação. Olha aí, mais 3 P's para você decorar. Então eu tenho meus 3 P's para negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. Mas antes de mais nada, eu queria que você desse um like e seguisse essa página para eu entender que você está gostando desse conteúdo.
A minha ideia e o meu sonho é criar conteúdo todo dia aqui. Eu gosto muito de ler, eu dei aula por muitos anos, dou aula ainda em alguns lugares. Eu tenho muitos alunos aí espalhados, e se você gosta desse assunto, de assuntos sobre comunicação, marketing, carreira, eu quero falar mais sobre isso aqui. Então, se você der um like aí, comentar do que você quer ouvir, eu posso aqui falar nesse canal do Sobreviver Digital, beleza? E outra coisa também, tá? Eu tenho aqui embaixo um link que é uma lista de pessoas interessadas nesse assunto, que são sobreviventes. Então eu quero ver quem aqui está interessado em dar um passo a mais para ter mais conteúdo, ter mais material, e eu vou produzir esse material para essa galera, para esse pessoal assim que quer saber mais, porque aí eu consigo ser mais prático, né, e mais específico em alguns assuntos. Então, se você quer também, tem um link aqui embaixo de um grupo que eu vou criar, que são sobreviventes, que aí eu vou falar mais sobre isso, aí você é mais prático e eu quero ouvir também a sua história, tá bom? Que eu quero te ajudar. Voltando aqui ao nosso assunto sobre negociação. Tem gente que é assim que fala, né, que consegue vender gelo para esquimó. Eu não sou assim, tá? Eu tenho uma dificuldade, porque na minha cabeça, talvez muito ingênua, né? Eu fui fazendo isso por muito tempo. Na minha cabeça, os dois que entram para uma negociação entram querendo o bem um do outro. Mas não é assim, tá, gente? Lógico. Uma negociação sempre existe uma briga de argumentos. Um tem uma realidade e o outro tem outro. Por exemplo, quando você vai negociar com um vendedor que faz aquilo ali durante o dia inteiro, ele negocia o tempo todo, então ele já sabe exatamente que tipo de palavra que ele usa, que tipo de argumento que ele quebra. Então ele sabe esses, né, esses traquejos assim para negociar. Então nunca queira sair ganhando de um vendedor nato, por exemplo, sabe? Não é assim que a coisa anda. Eu acho que no nosso caso, que vende serviço, que vende produto, né, das pessoas mais comuns, assim, eu acho que a gente tem que entender que toda negociação, os dois que entrarem nessa negociação têm que ter o senso de ganhar no final de uma negociação. Eu acho que esse é um princípio, sabe? Se você quer entrar em uma negociação e saber que o outro saiu perdendo, eu acho que isso aí já não é uma boa negociação e acho que você não vai ser nem abençoado com o que você vai ganhar. Mas se você entrar numa negociação de qualquer coisa, de um preço, não sei, de qualquer coisa. E você fala assim: "Cara, eu tô satisfeito", e o outro também saiu feliz, pronto, 50-50, todo mundo ganhou. E como que a gente faz isso, tá? Eu vou aqui falar para vocês a minha estratégia de negociação, que são os 3 P's. 3 P's. Tá pequeno aí? Deixa eu aumentar aqui. Beleza. 3 P's. Tá pequeno ainda? Não. Tá pequeno, né? Vamos lá. 3 P's. Agora vai. Depois de uma boa negociação. Negociação, tá bom? Que basicamente é o seguinte, tá, gente? Basicamente, você vai negociar três coisas dentro dessa, tipo, dessa conversa que você vai ter. A primeira coisa dela é a qualidade do produto, tá bom? Então, o primeiro deles é o produto. Produto. Ou seja, a qualidade dele. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um, tá? A segunda coisa, o segundo P, é o prazo, que você também vai negociar. Prazo. Então, o tempo que você quer que aquela coisa ali seja entregue, beleza? E o terceiro ponto, o terceiro P que você vai também pôr na roda para negociar é o preço, lógico, né? Que é o principal aqui. Preço. Pronto. Produto, prazo e preço. Toda negociação existe um triângulo de negociação, certo? Pensa aqui como se fosse um triângulo de negociação. Os três P's: preço, prazo e produto, certo? E nessa negociação que você vai ter com o seu cliente ou com a outra pessoa, sempre vai haver uma espécie de barganha por um dos P's. Eu vou dar aqui alguns exemplos depois, tá? Mas sempre em uma negociação vai ter uma barganha por um dos P's. O que controla um dos P's? Vou dar aqui um exemplo, ok? Digamos que você é um fotógrafo de casamento e você posta lá suas fotos, todo mundo gosta, todo mundo dá like, você é um baita de um fotógrafo. Ok. Você tem um bom produto, certo? E alguém vai te procurar. Olha, estou desesperado, meu casamento é daqui a uma semana. O fotógrafo que ia fazer, ele pulou fora e eu quero que você tire as fotos do meu casamento.
certo? Então chegou ali aquele cliente para tirar foto que quer a foto com a sua qualidade, porque ele viu as suas fotos e quer que você dê, né, a sua digital no produto que ele quer. Ou seja, né, aquele produto ele quer do jeito dele. Ele quer o P do produto. Então ele pegou aquele P do produto, é dele. Aí ele fala assim: olha, então eu preciso desse serviço semana que vem, certo? E eu preciso das fotos, digamos assim, né? Se ele é mais chato ainda, eu quero as fotos 3 dias depois. Eu não sei se isso é pouco, é muito, tá? Mas eu quero rápido. Elas prontas, porque eu quero fazer um álbum e quero dar para os meus familiares. Ok, beleza. Então ele quer a qualidade sua, ele não chamou qualquer um para tirar foto, ele quer a sua qualidade. Então o P de produto é dele, ele quer, né? Ele quer também o P do prazo, porque ele quer isso semana que vem e 3 dias depois já tudo pronto já. Então ele está com muita pressa, então ele quer o prazo, é ele que decide. E aí ele fala assim: olha, mas é o seguinte, eu só posso pagar R$ 100 por, sei lá, 500 fotos, sabe? É impossível, né? Acho que ninguém faz isso mais. E aí você fica assim: peraí, isso não é uma negociação. Ele tem umas demandas, é como se ele fosse ali o chefe, né? Se ele, por exemplo, e aí nesse caso, ele falou assim: olha, eu quero a sua qualidade, com os seus efeitos, né, com os seus filtros e tudo mais, a sua qualidade, com a sua criatividade, ele quer no tempo dele e ele quer do preço dele. Ou seja, o cliente, ele falou, ele foi com os 3 P's para ele. Olha, os 3 P's são meus, certo? Isso não é uma negociação. Agora você entra com um prestador de serviço ou produto para negociar. Então, nessa negociação, você vai ter. Peraí, calma aí. O cliente não pode ter os 3 P's. Em uma negociação, sempre um P tem que ser seu, ou dois também, para que os dois se sintam que saíram ganhando de alguma forma. Então, nesse caso, fala assim: olha, o que P que ele vai ter que deixar de lado para que ele seja seu? Eu vou dar aqui mais um exemplo aqui, tá? Então, ele quer com a sua qualidade, ele quer você, então você, cara, esse P é dele, então ele que escolheu você, ok. Ele quer o casamento é semana que vem, então, ou seja, né, não tem como você adiar, então o P também do prazo é dele também. Mas o preço é seu. Fala assim: olha, eu entrego com a minha qualidade, as 500 fotos, eu faço semana que vem, 3 dias depois está na sua mesa, tudo pronto, com os filtros certos já, isso eu garanto, mas ó, R$ 100 não dá, no mínimo 3.000. Eu não sei também, tá, gente? Estou com alguns valores aqui que eu acho que são certos. E aí você fala assim: olha, então nessa qualidade, nesse P de produto, nesse prazo, o preço é tanto. Você fala assim: nossa, mas está muito caro, eu não posso pagar. Então, qual outro P que ele tem que, digamos, liberar para você, para que você consiga negociar mais uma vez? Então você viu que, tipo assim, é um jogo de palavras, assim, é um jogo é uma dinâmica, sabe? Tipo assim, ninguém se sente ofendido, tá, gente? E quem negocia bem também sabe que não é pessoal. É uma negociação, é uma dinâmica que a gente, como civilização, passa por isso há anos e séculos, tá? Então, assim, tá, então você não pode pagar os 3.000, então é o seguinte, eu não posso dar para você as fotos prontas em 3 dias, ela vai ficar pronta em 3 meses, porque eu tenho que atender outros clientes e aí sim eu vou dar prioridade para quem pode pagar mais caro. Ah, não, mas é que eu preciso dar, é um álbum, é um presente, tá bom. Então o cliente quer muito prazo, certo? E ele quer muito preço. Então qual seria a qualidade, por exemplo, desse serviço? Então, olha, você não vai ter, por exemplo, a qualidade que eu tenho. Então, aí você vai ter que definir se você quer aceitar ou você vai tirar foto com um iPhone e acabou, entendeu? Mas a qualidade, o tempo que você gastaria para prestar aquele serviço com a sua qualidade, você não vai dar. Então, eu não aceitaria esse tipo de serviço. Viu como, assim, os 3 P's nesse caso, eles se encaixam muito bem? Até vou tirar aqui, porque, ó, aqui nesse caso aqui, ó, quais são os tipos, né? Aqui você vende criatividade, aqui você vende o seu legado que você já fez, então, tipo, todo o seu histórico. Aqui você vende a sua marca, sabe? O seu tempo. Isso define o seu produto. Essas 4 pontas aqui, elas vão definir o que está dentro desse P aqui do produto. O prazo também. O prazo é o quê? Prioridade, por exemplo, sabe? Qual é o cliente que vai entrar na fila nesse caso primeiro? Porque às vezes ele quer para ontem, você tem que tirar outros que vão pagar bem, mas ele quer para ontem, você tem que, sabe, manusear a sua fila. Então isso não é bom.
tá bom? Prioridade, o seu tempo, de novo aqui, né? Lógico, prazo. Tem também aqui a questão dos detalhes, sabe? Detalhes. Porque quanto mais rápido assim você faz, passa alguma coisa que você não percebeu aqui também no prazo. E o preço, né? Aqui é o valor que se agrega nesse preço, sabe? Porque não existe uma tabela fixa para todo mundo, por exemplo, de uma foto, de uma arte, de um texto. Cada um tem seu preço, cada um tem o quanto que eu investi, investimento prévio, para que aquele preço ele seja aquele preço, certo? Então, aquele preço não é o preço que eu inventei aqui da minha cabeça, é quanto custa tudo que eu uso ali, os equipamentos, equipe também, né? Equipe, pessoas e estrutura, por exemplo, né? E aí por aí vai, estrutura. Então, quando você vai negociar os 3 P's, ó, é um triângulo, certo? Sempre tente ter controle de pelo menos um P, tá? Se você saiu de uma negociação sem ter o controle da qualidade do produto, do prazo e do seu preço, você saiu perdendo nessa negociação. Se você conseguiu controlar os 3 P's, fala, peraí, esse preço é meu. Se ele quer para ontem, se ele quer com uma alta qualidade, o preço é meu. Eu vou definir o preço, certo? Então, se ele vai querer pagar, esse é o problema dele. Mas você não pode sair sem ter os 3 P's. Ah, vou dar aqui um exemplo aqui também se você for com o prazo, né? Olha, eu vou lá, tiro as fotos com a minha equipe, tá tudo certo, alta qualidade, os filtros, o preço vai ser R$ 100, eu não faria também, mas ok. Mas o prazo, eu só vou poder dar as fotos prontas quando eu tiver tempo, não tiver ninguém na fila, e aí eu vou lá e eu vou dar as fotos para vocês. Lembrando, tá, gente, os R$ 100 é hipotético, isso aí não paga nem acho que uma parcela de uma lente, não sei, tá? Mas os 3 P's, eles foram negociados, eles entraram nessa dinâmica, e isso, claro, para você, vai te ajudar a ter controle na sua fala, por exemplo, sabe? Você, olha, eu vou ter uma noção do que eu preciso falar em uma negociação, certo? E essa noção, ela vai me dar assim, olha, eu vou entender muito bem que ah, ninguém saiu perdendo, os dois saíram ganhando, e nada também é pessoal, tá, gente? Nada assim, saiu triste. Se a pessoa ela se sentir magoada depois de uma negociação, é porque ela se sentiu lesada, sabe? Então já não foi boa também. Então, para negociar qualquer coisa, sempre tenha em mente que os dois precisam sair com um sentimento de ganho, tá bom? Os dois precisam sair com, olha, deu tudo certo, eu saí, eu paguei o que eu podia, o que eu queria, da qualidade que eu queria, e quem prestou o serviço também falou assim, olha, eu prestei o máximo que eu pude, como eu pude, nas condições que eu também tinha para oferecer aquele serviço. E eu te garanto que se você aplicar a estratégia dos 3 P's da negociação, qualquer coisa você pode vender e você vai sair com o sentimento de ganho para os dois lados. Isso é o que mais importa. Aplique isso aqui para o seu negócio que você vai ver que vai ser outra coisa. Você vai se sentir cada vez mais capaz de vender gelo para esquimós e não sair também perdendo dinheiro em venda de carro, por exemplo, como eu saí, tá bom? Então até mais, comenta aqui o que você quer que eu fale mais e a gente se vê no próximo vídeo.